Namaskar. E hoje nós vamos meditar sobre o livro de Eclesiastes, onde quem foi que escreveu foi o rei Salomão, né? Ele escreveu o livro de Eclesiastes querendo compreender e entender qual era o propósito de vida. Qual era o propósito de vida do ser humano aqui nesta terra. No livro, então, de Eclesiastes, no capítulo 4, nós vamos ler sobre as injustiças e os absurdos, da vida. As injustiças e os absurdos que acontecem nessa terra. Também sabemos que as injustiças e os absurdos são feitos pelo próprio homem. Por incrível que pareça, é triste, porque o Criador, o Eu Sou, o Superior, nos criou a sua imagem e sua semelhança. No livro de Gênesis vai dizer que depois que o Senhor criou o homem, o Senhor deu autoridade para o homem, sobre os céus e sobre a terra. Deu autoridade para que o homem dominasse sobre tudo e todas as coisas. Também vai dizer que Deus nos fez um pouco menor, que os anjos. Ou seja, o Senhor nos deu glória. O Senhor nos deu a sua sabedoria, o seu discernimento, a sua graça, Nos deu compreensão e entendimento para que a gente vivesse aqui, para que a gente soubesse viver nessa terra. Ele nos deu todas as condições. Mas o homem, em vez de usar tudo aquilo que é bom, que o Senhor nos proporcionou, o homem começou a usar para sua própria cobiça, soberba, orgulho, e por causa disso há injustiças, há absurdos, Por isso que vemos uma desigualdade imensa, Há uma desigualdade imensa, aonde a maioria vive numa grande miséria, Podemos ver ao redor do mundo a miséria, o descaso, Enquanto os poderosos que dominaram, e também escravizaram o homem. O homem acha que ele é livre. Eu sempre digo, o homem, ele é um escravo livre. Ele não sabe que ele é escravo dos senhores do mundo. Há muitos anos existia escravidão e todo mundo e aquelas pessoas sabiam que elas eram escravas. Hoje o homem acha que ele é livre, mas o homem não é livre, ele é escravo. Ele é escravo da máquina, ele é escravo dos superiores. O homem, ele trabalha 24 horas para os superiores. Mariela, mas também porque temos que pagar, tributos, que é um absurdo também. Porque se a gente parar para analisar, a riqueza que há no Brasil, a riqueza que é fora do Brasil, daria para sustentar a humanidade inteira por resto da vida. Mas precisa-se ter os superiores e os escravos. E o que é que acontece? O ser humano entrou em pane. O ser humano perdeu o raciocínio e começou então a competir uns com os outros. Quem é o melhor? Quem tem mais? Quem pode mais? E é isso que Salomão vai falar. E vai dizer assim, de novo eu olhei, porque Salomão ele parava para refletir por onde ele passava, onde ele andava, ele parava e ficava analisando as coisas da vida. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos oprimidos,
Mas não há quem os console, o poder está do lado dos opressores, dos superiores, dos senhores do mundo, aqueles que governam e escravizam o homem, tá? E não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Nós ainda precisamos aguentar tudo isso, né? No entanto, melhor do que ambos, o vivo ou o morto, é aquele que ainda não nasceu e que não viu o mal. Feliz é aquele que ainda não nasceu para ver a maldade, para ver a devastação que está a terra. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição, tá? Todo o trabalho, todo o esforço de ficar 24 horas trabalhando para a máquina, para os superiores, não é porque a pessoa precisa, porque Salomão vai dizer que o ser humano ele tem o que ele precisa e o que ele necessita, né? Tu precisa beber água, tu precisa de alimento, tu precisa se vestir, tu precisa calçar, ter um lar, né? Pagar as contas. O ser humano precisa disso, mas não basta só isso, né? Ele precisa se mostrar, até porque as redes sociais vêm introduzindo na mente. Só que o ser humano, eu não consigo, sabe, tipo, as redes sociais, os superiores colocam na mente do ser humano, porque daí colocaria o ser humano como débil, um ser humano que não pensa, que não raciocina. E todo ser humano deveria raciocinar, deveria parar para analisar. Peraí, tem coisa errada aí. Estão querendo me pôr abaixo algo que não é para mim, algo que eu não quero. Eu não quero seguir esse padrão, eu não quero ter esse padrão. O ser humano deveria fazer indagações, mas o ser humano age de forma burra, tá? De forma ignorante, sem conhecimento, sem discernimento, e corre para ter a vida das mídias sociais que nem existem. A própria mídia social debocha do ser humano, dizendo que as pessoas acreditam no que eles fazem, no que eles produzem. A própria rede social, amados, debocha da cara do ser humano, porque ele acredita. Mesmo sabendo que aquilo é falso, ele acredita. E aí tem as capas de revista, aí tem as novelas. Eu não sei porque o ser humano olha novela que não tem nada que vai agregar na vida. Ali tem adultério, prostituição. Ali tem famílias desestruturadas. Ali mostra famílias destruídas, família vivendo de tudo que é jeito. Pais e mães que não têm valor moral nenhum, ou seja, começa a introduzir na sociedade que é normal, pai e mãe não precisar ter responsabilidade, o filho fica jogado e tá tudo certo, trair tá tudo certo, mas o ser humano ele adora. Ele ama, chegou a tal hora, ele fica na frente da televisão olhando bosta, porcaria, lixo. Mas isso também é absurdo porque é correr atrás do vento, porque nunca vai chegar na perfeição que se deseja. O tolo cruza os braços, o ignorante, o estúpido, e destrói a própria vida porque não tem entendimento. Por que ficar correndo
para ser como a mídia social mostra? Fica correndo atrás da máquina para adquirir coisas só para mostrar que é melhor que o outro? Se pressa a ficar na frente da televisão para olhar coisas que são imorais, que não têm valor nenhum, que não traz bênçãos nenhum, só vai trazer espíritos inferiores e obsessores para dentro de casa, porque é isso que tu vai atrair. O que tu ouve, o que tu vê, é o que tu vai atrair para tua vida. E aí a gente vê como estão a vida do ser humano aqui nessa terra, degradante. Melhor é ter um punhado com tranquilidade. Melhor é ter o pão de cada dia com paz, com tranquilidade, com serenidade, de poder dormir, botar a cabeça e dormir em paz. Sem absurdos na cabeça, preocupações à toa. Do que 2 punhados à custa de muito esforço é de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda, outra situação que não tem lógica. Havia um homem totalmente solitário. Esse homem, então, não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha nada, ninguém. Não tinha filho, nem irmão, e trabalhava sem parar. É um absurdo. O cara já é rico. O cara já é abastado, o cara já tem tudo. Aí Salomão fica assim, tipo, por que continua? Por que ele não se faz a seguinte pergunta? Para que eu tô trabalhando tanto? E é o que vai acontecer aqui. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, ele sequer chegar a parar para pensar, a cogitar. Para quem estou trabalhando tanto? Deixe de me divertir. Isso também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. O 7 e o 8 diz assim: estes versículos deixam claro que teremos problemas se permitirmos que o trabalho domine nossa vida. Um compromisso desequilibrado com o trabalho nos afastará dos relacionamentos importantes, tão necessário para podermos aproveitar a vida. Ou seja, afasta da família, afasta dos filhos. O ser humano não consegue ter equilíbrio, ele faz muito ou uma coisa ou outra, mas ele não consegue andar na linha do meio, a linha do equilíbrio. E aí ele não consegue ter uma vida de plenitude, feliz, de alegria. Ele trabalha, ele tem dinheiro, ele tem bens, mas ele não se diverte, ele não tem momentos de alegria, ele não tem prazeres com a sua família, ele não pode se dar o luxo de sair para passear, para descansar, para estudar, para arejar a mente, os pensamentos, estar com os seus amados, com seus amigos, não tem proveito. Essa pessoa, ela está morta. A alma dela está vazia porque não tem alegria, ela não vive, ela não desfruta. Ela só tem, ela só adquire, mas não vive. Versículos 9 ao 12 vai dizer assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não
se rompe com facilidade. Subir a escada do sucesso também não nos proporcionará a suprema satisfação na vida. A riqueza não vai te trazer satisfação, não vai te trazer plenitude, amados. Muitos milionários, podemos ver aí o grande da Apple, que tudo que ele queria era ter vida, ter saúde. Ele já nem está entre nós, né? Mas tudo que ele queria era ter vida. Ele queria ter aproveitado mais as coisas simples da vida. Só que para ele já era tarde demais. Porque a ganância já tinha subido ao seu coração. A soberba, o orgulho, por causa dos aplausos, por causa da tecnologia que ele tinha construído. E isso fez ele só trabalhar 24 horas. E ele nem sabia que ele estava perdendo a vida. Que a vida estava escorrendo por entre as suas mãos. O sucesso sempre é temporário. O sucesso é temporário. Sempre vai aparecer depois a outra pessoa melhor e você já não vai mais existir. Não vai mais ter importância. Alguém vai herdar o nosso trabalho e no final seremos esquecidos. Nossos relacionamentos com Deus e com outras pessoas são mais importantes, pois eles nos levarão ao sucesso verdadeiro, a uma viagem alegre. Amados, relacionamento com o superior, com as pessoas são mais importantes, porque é ela que vai fazer da nossa vida alegre, leve, plena, tá? Também vai nos trazer força, sabedoria, proteção e adicionais na nossa jornada espiritual nessa terra. Compreenda o que Salomão está dizendo. Salomão foi o homem mais rico da face dessa terra que já existiu. Nunca houve homem mais rico que Salomão. E ele vai dizer que compromisso com o superior, com as pessoas e com quem amamos é mais importante, amados, do que sucesso, do que carreira, do que status, do que competição. Porque uma vida simples com quem amamos vai nos trazer alegria, vai nos trazer paz, satisfação. Nós vamos viver plenamente, nós vamos viver. Porque hoje o ser humano ele é um robô, então ele não vive. Ele acha que vive. Então Salomão diz assim, tema a Deus, viva com plenitude com a sua família e desfrute do seu trabalho. Seja feliz, se alegre, comemore. Viva de forma simples. E assim você terá uma vida plena, uma vida repleta de felicidade, alegria. É isso que precisamos. Leveza para os nossos dias, enquanto estamos nessa jornada na vida. Amém, amados? Que Deus abençoe imensamente o dia de cada um de vocês. Um beijo no coração. Namastê.